Olha, torcida do Santos. Que vitória foi aquela ontem no Couto Pereira, hein? Que vitória! Vamos ver como que foi o jogo do Peixe no encerramento da 21ª rodada do Brasileirão? Essa vitória, Celso? Importantíssima para o Santos. Foi ali na Bacia das Almas, no finalzinho do jogo. Mas o que importa é o resultado. Em termos de manutenção na primeira divisão, em termos de recuperação, foi fantástico. Primeiro, porque esse também é um jogo de 6 pontos da parte de baixo da tabela. Então o Curitiba corre risco de rebaixamento. Se o Santos perde o jogo, a diferença era de 5 pontos, ia permitir que o Curitiba se aproximasse. Sim. Não, o Santos aumentou a vantagem, se distanciou da zona, aquela zona complicada ali, que é a zona do rebaixamento, e deixou o Curitiba mais perto também. Portanto, em termos de futuro, foi uma vitória fantástica. Fantástica. E aí, Miller? O jogo, tecnicamente, foi ruim, né? Bonito foram os gols, claro, né? O gol é a prima-dona da festa do futebol. E o Lisca, ele, no segundo tempo, ele colocou o Ângelo. Para mim, é o melhor jogador do Santos, no ataque. Tanto é que o segundo gol, o gol da vitória, foi uma jogada do Ângelo, não foi, Celso? A jogada dele, ele caminhou 30 ou 40 metros, fez a jogada dentro da área e serviu o seu companheiro, quer dizer. Então, o gol foi bonito pela jogada que o Ângelo fez. Então, é uma vitória importantíssima para o Santos, né, Michele? O Santos que é um time que nem o São Paulo, é um time que está em reconstrução, até porque tem um treinador novo. Sim. Então, um time que está em reconstrução, assim como o São Paulo. Então, por isso que está tendo mais dificuldade no campeonato, porque não tem uma identidade hoje. Se o time não tem uma identidade, as coisas ficam mais difíceis, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, até porque você pode ver que da zona de rebaixamento para metade da tabela, os pontos são poucos. Muito bem, eu já te perguntei isso e vou perguntar de novo. Quanto tempo leva para um treinador conseguir dar uma identidade para o seu time de futebol? De 5 a 10 jogos. Agora, o Santos não vai ter esses 5 ou 10 jogos. Porque o campeonato, porque os adversários são difíceis, né? Você vai pegar adversário de confronto, vai pegar adversário que está lá embaixo da tabela, vai pegar adversário que está brigando pelo título, quer dizer, então, para o Santos e para o São Paulo, essa dificuldade no brasileiro, ela fica mais clara. Beleza. Olha, seguimos com o Santos, agora com o nosso José Paes, direto da nossa redação de esportes. Boa noite, Zé. As substituições do Lisca surtiram efeito ontem? Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí. Pois é, as substituições ontem do Lisca surtiram efeito, já tinham surtido efeito também na partida lá contra o Fluminense, na Vila Belmiro. O Santos estava perdendo por 2-1 naquela ocasião, aí o Lisca fez algumas mudanças, colocou o Rodrigo Fernandes, colocou o Ângelo, coisa acabou dando certo. E ontem, de novo, pra alegria do Guilherme Medeiros, o nosso santista aqui da redação, o Lisca mexeu no time. O primeiro tempo foi muito ruim, sofrível, difícil de assistir. No segundo tempo tivemos essas mudanças aí do técnico Lisca na equipe do Santos e aí a coisa engrenou, o Santos acabou vencendo por 2-1, o Santos está na 9ª colocação ali do Campeonato Brasileiro com 30 pontinhos, mas está só a 3 do G6, do Internacional, que é a primeira equipe ali no G6 do Campeonato Brasileiro. Então vamos ouvir o Lisca, sempre com muito bom humor, o nosso Lisca doido, falando sobre essas mudanças, sobre a mão dele tá certinha para fazer as substituições nesse time do Santos. Vamos conferir o Lisca. Eu fui o burro com sorte hoje, né? O livro do Levir Coupe, né? Lá eu tinha botado o Rodrigo e o Ângelo, os dois fizeram a jogada para o Marcos fazer o gol. E hoje o Ângelo e o Angulo, o Ângelo ainda, se eu não me engano, foi o Castan, tentou calçar ele ainda, mas o moleque foi valente, ficou em pé, acreditou na jogada e a gente acabou matando o jogo na hora certa. E
virar essa chave de fora de casa, né? Nós temos muito mais jogos fora do que dentro de casa nesse turno. Essa tabela que eu cheguei bem apertada, né, cara? 30 pontos, né? Precisamos aí pelo menos de mais aí, vamos lá, alguns 20, 25 pontos para chegar numa Libertadores, que é o nosso sonho, né? E 15 para acabar com esse pesadelo aí, né? Que o Santos vem brigando muito por, né? Questão de rapidez, que eu cheguei no Paulista, aí depois no Brasileiro, e são situações que nos deixam alerta, né? Nos deixam alerta, e nós temos que estar muito atentos também para não deixar essa turma de baixo chegar. Tá, então o Lisca sempre muito bem-humorado, nosso Crazy Lisca, o Lisca doido, falando aqui no Gazeta Esportiva. Mas tivemos cenas lamentáveis ontem lá no estádio Major Couto Pereira, em Curitiba, na capital do Paraná. Temos as imagens aí para mostrar, Fini, por gentileza. Confronto de novo entre parte da torcida do Santos e parte da torcida do Curitiba, bem na divisória ali, viu, Michele, entre torcida mandante e torcida visitante, ontem lá no Couto Pereira. Não é a primeira vez que essas duas torcidas, elas entram em confronto. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no jogo na Vila Belmiro, também tivemos confronto entre parte da torcida do Santos, parte da torcida do Curitiba, um confronto que acabou se estendendo até para a UPA, né, para uma unidade de pronto atendimento ali de Santos, onde alguns torcedores do Santos foram receber atendimento depois da própria briga com torcedores do Curitiba. A gente lembra que nas duas partidas da terceira fase da Copa do Brasil entre esses dois clubes, tivemos apenas torcida do mandante, justamente porque tivemos confusão no jogo do Campeonato Brasileiro do primeiro turno naquela época, e hoje de novo, ontem de novo, tivemos mais confusão aí entre essas duas torcidas. Torcedores do Curitiba do lado de fora do estádio tentaram invadir a parte onde os santistas estavam para tentar brigar também, enfim, a PM teve que agir. Foi uma confusão danada, então está feito o registro aí dessa situação lamentável. Falando um pouquinho do mercado da bola do Santos que acertou aí a contratação de mais um reforço, um meia argentino, estava lá no Argentino Júnior, o Gabriel Carabarral, 8 milhões de reais aí cerca essa contratação, jogador que está chegando aí para reforçar esse elenco do técnico Lisca. Todas as informações completinha, notícia completinha lá no nosso site gazetesportiva.com com o meu amigo Rodrigão, setorista do Santos. Tá certo, Michele? Volto contigo, beijão para todo mundo aí, bom programa para vocês. Valeu, Zé. A notícia do Rodrigo Matucci, do site gazetesportiva.com, e que o Zé Paes passa pra gente, esse Carabarral, do Argentino Júnior. Carbarral. Hã? Carbarral. Carabarral? Não é Carabarral? É. Carabarral. Carbarral. Carabarral. Tá escrito Carabarral aqui. Ou é Carbarral? Carbarral. Bom, enfim, Carbarral. 8 milhões de reais. É bom esse cara? Você conhece? Eu não sei quem é. Sim, o jogador, sim, eu acho que vem para compor o elenco, para ajudar o Santos. Não é o Messi, não é o cara jogador que vai precisa, resolver. O Santos precisa de reforços. E está se reforçando. Até porque o Santos perdeu de jogadores agora nesse meio, essa janela. Perdeu o Ricardo Goulart. Não estava jogando nada. Sim, mas perdeu o Kaique, perdeu Velasquez, perdeu Batistão agora. Então o Santos precisa se reforçar. Sim, É o tipo de jogador, Michele, que se ele não tiver um entorno com qualidade, ele vai ter muita dificuldade para se adaptar. Porque ele é meia, né? Exatamente. E o meia, principalmente, o meia tem que ter a cereja. Né? Rascaeta, Rafael Veiga. É o coração ali, né? É o cara dá aquela bola decisiva, entendeu? Então como é que ele vem? Ele vem para ficar tocando bola de lado? Ele vem para compor elenco? Ele vem para ser o terceiro volante? Esta é a minha contestação. É um jogador que não inspira muita, né, pompa. Vamos ver na prática o que ele vai mostrar para a torcida do Santos.